Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Manuel. Estamos aí há 17 dias da nossa prova do exame de seleção, tá certo? Nessa preparação. E aí, na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês uma parte do edital que fala sobre volumes, né? E aí nós vamos focar naquelas figuras que mais são cobradas nas provas do exame, né? Não é tão cobrado essa parte de volume, mas está no edital e é importante que seja trabalhado, né? Nós vamos falar sobre o paralelepípedo, sobre o cubo e sobre o cilindro, que eu já vou começar a compartilhar com vocês aqui, tá certo? No próximo sábado, o material relacionado a questões que envolvem isso aí, né, essa parte de volume, será entregue a vocês, tá bom? Assim como também será o resultado do nosso simulado, né? Nós divulgaremos o resultado do simulado aí, as 10 primeiras colocações, né? E como foi o avanço em relação ao primeiro simulado, do primeiro para o segundo agora. Tá bom? Então isso aí vai ficar para a aula de sábado. Agora nós vamos focar nessa parte de resolver, inclusive, algumas questões aí da nossa lista, que será entregue para vocês no sábado. Tá? Então, no momento agora é se preocupar em entender. Tá certo? Então, eu já vou compartilhar a lousa ampliada aí para vocês. Vamos falar exatamente do volume destas figurinhas aí, tá certo? Nós vamos falar do paralelepípedo, tá? O cubo e o cilindro. Então, já compartilhando a figura aí para ficar melhor na visualização, o paralelepípedo é esse formato aí, né, chamado paralelepípedo retângulo, é esse formato de uma caixa de sapato, tá certo? Nós temos 6 faces, todas elas em formato retangular, tá certo? Já trabalhamos a parte de áreas, quando a gente trabalhou nos polígonos, a área do retângulo, por exemplo, que a gente calcula como base vezes altura, né, que está aqui em destaque em amarelo. O cubo é muito semelhante ao paralelepípedo, é um caso específico do paralelepípedo. O cubo, ele é um paralelepípedo com faces todas elas quadradas, né? Então, um cubo eu tenho todas as faces que são quadrados. E a gente já sabe que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, a partir do momento que eu formo esse sólido geométrico com 6 faces quadradas, como é que eu calculo o volume, né? E, por fim, o cilindro. O cilindro é essa figurazinha aqui, né? Em que eu tenho duas bases que são circulares, tá certo? E tem uma área lateral, tá certo? E a gente vai aprender como é que calcula também o volume de um cilindro. Então, desde já, vou pegar minha caneta aqui para trabalhar com vocês. O que é que eu preciso saber, né, no cálculo de o volume de um paralelepípedo, tá? O volume de um paralelepípedo nada mais é do que a área da base que multiplica a altura. Então, veja bem, eu tenho essa dimensão aqui, o comprimento, que eu vou chamar de A. Eu tenho essa largura, que eu vou chamar de B. E tenho a altura do meu paralelepípedo, que eu vou chamar de C. Então, o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto dessas medidas, né, dessas arestas aqui. Então, o volume é A, que multiplica B, que multiplica C. Ou seja, largura, né, comprimento, largura e altura. A ordem não importa, a ordem desse produto. Tá certo? Então, o volume de um paralelepípedo é calculado dessa maneira. O volume de um cubo, análogo, né? A mesma coisa. Sendo que, num cubo, se essa medida aqui vale A, a largura também vale A. E a altura também vale A. Tá? Então, o volume de um cubo, se é A vezes A, que nada mais é do que A elevado à terceira
potência, que chamamos de A ao cubo, tá certo? Esse A vamos chamar de A de aresta, tá certo? Então o volume de um cubo é dado pela aresta ao cubo, tá? E o volume de um cilindro? Um cilindro, a base dele aqui é uma base circular, né? É uma base circular. E a gente já sabe como é que calcula a área de um círculo. A área de um círculo é π que multiplica o raio ao quadrado, tá certo? E aqui eu tenho a minha altura, que eu vou chamar de H, tá certo? Então o volume de um círculo é a área da base, né? Que aqui, professor, mas a base é embaixo. Não, eu tenho a base inferior e a base superior. E elas são iguais, né? Na geometria a gente diz que são congruentes, não é isso? Então, eu vou pegar a área da base, tanto faz a superior como a inferior, porque são congruentes, e multiplicar pela altura. Então, o volume de um cilindro é π, que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a altura. Então, este é o volume de um cilindro. Tá certo? Esse π, a gente já sabe que isso aqui é uma constante, tá? Aproximada de 3,14. Agora, um detalhe que eu quero chamar para vocês é que, se na questão ela não pede para você substituir o valor de π, tá? Se a questão ela não pede isso, então você vai deixar, sei lá, você calculou o volume lá, deu 83π. Deixa dessa maneira. Ou ela vai pedir para você substituir π por 3,14 ou por 3. Né? Eu já vi questão em que eles, para facilitarem o cálculo, eles colocam, considere π igual a 3. Aí você substitui. Caso contrário, não substitui o valor de π. Beleza, galera? Vamos para frente. Então, vamos lá para resolver uma questãozinha aí, que caiu no IF de 2012, compartilhar a tela maior para vocês, que diz o seguinte. Vamos lá. Em um curso de alfabetização de adultos, para a conclusão da primeira turma, foram confeccionadas canecas comemorativas. Cada um desses utensílios, ou seja, cada uma das canecas, tinha forma cilíndrica de 10 centímetros de altura e base com 8 centímetros de diâmetro em seu interior. Considerando π igual a 3,14, observa aqui que na questão ele já manda eu substituir o valor de π por 3,14, podemos afirmar que a capacidade máxima de cada caneca era aproximadamente de, né, quantos mililitros? Veja bem, ele me dá em centímetros as medidas e no final, nas alternativas, ele quer em mililitros. Então, no final, eu vou chamar a atenção para você numa transformação. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Olha só. Ele me dá aqui. Vamos pegar os dados da minha questão. Dados. Anota aí. Quais são os dados? Eu tenho o diâmetro. Já sei que o formato é cilíndrico, né? Ele está me dando que o diâmetro da base é de 8 centímetros. Ele me diz que a altura é de 10 centímetros. Ele manda eu considerar π igual a 3,14. E quando ele diz a capacidade máxima, na verdade o que ele está pedindo é o quê? É o volume. Tá? Ele pergunta, o volume é igual a quanto? Tá? Só relembrando isso aí, eu sei que vocês sabem, mas só relembrando. O que é o cálculo do volume? Calcular o volume é calcular exatamente a capacidade de um determinado recipiente, o quanto cabe naquele recipiente ali. Tá certo? Então, quando ele diz a capacidade máxima, ou seja, é o volume máximo que ele quer. Tá? Vamos voltar para cá. Então, volume, eu já sei que é π, que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a altura. Opa, mas ele me deu o diâmetro, tá? Diâmetro, já vimos em circunferência, que é 2 vezes a medida do meu raio. Então, se o diâmetro é 8
se o diâmetro é 8, eu vou ter que o meu raio é a metade, né? 8 dividido por 2, ou seja, o meu raio é de 4 centímetros. Então, o raio é sempre a metade do diâmetro. Então, vamos substituir aqui, ó, π por 3,14, que ele pede, o raio, 4 ao quadrado, e a altura, que é 10. Então, o volume é de 3,14, que multiplica 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, e multiplica 10. Volume é 3,14, que multiplica 16 vezes 10 dá 160. Vamos fazer essa contazinha aqui à parte, né? Então, vou fazer até de verde aqui para vocês. 160 que multiplica 3,14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Aí, 1 vezes qualquer valor dá ele mesmo. Então, 1 vezes 160 vai dar 160. Debaixo do 3 agora, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Vamos somar isso aqui. 0, 4. 6 mais 6 dá 12. Sobe 1. 8 e 1, 9 e 1, 10. Sobe 1. 4 e 1, 5. Tá? Duas casinhas decimais. 502,4. Volta para cá. Volume. 502,4 centímetros cúbicos. Essa foi a unidade de medida que eu multipliquei, né? Ó, centímetro vezes 3,14. Então vai dar centímetro cúbico. Tá certo? O volume. Professor, mas aqui ele quer em ml, ó. E aí, pessoal, quero chamar a atenção de vocês aí exatamente para esse detalhe, tá? Algumas informações, algumas transformações de volume a gente precisa saber, tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês, vou voltar para a lousa aqui, ó, e algumas transformações eu preciso saber o seguinte, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Estas transformações aqui, o aluno precisa saber. Eu preciso chegar na prova, professor, sabendo disso aqui, precisa. Não será dado, né, em nenhuma questão. Eu preciso saber que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Tá certo? Isso aí, pessoal, é extremamente importante. Por quê? Porque na grande maioria que a gente calcula, né, faz o cálculo de volume, as unidades de comprimento são metros, decímetro, centímetro, né, o quilômetro, qualquer outro. E eu tenho que saber fazer essa manipulação, essas transformações. Então, transformar dessas metro cúbico para litro, né, e por aí vai. Então, essas três aí, anota, registra, vocês precisam memorizar, precisam saber para a hora da prova. Belezinha? Então, vou voltar aqui para a nossa lousa. Então, nesse caso, professor, como é que vai ficar? Se eu tenho 502,4 centímetro cúbico, e se 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, então eu vou ter aproximadamente, que ele fala aqui, ó, 502 mililitros. Tá certo? Então, alternativa correta aí, letra B de bola, 502 mililitros. Tá certo? De onde é que eu tirei isso aqui? Desta transformação de que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Isso aqui eu preciso saber. Tranquilo? Vamos embora aí para a nossa próxima questão,
que me diz o seguinte: no pátio, vou pegar meu apontador, fica melhor vocês acompanharem, vamos lá. No pátio de uma escola para jovens e adultos, a partir de sugestões de alunos, foram construídos bancos de concreto na forma de paralelepípedos retângulos, com as seguintes dimensões: 120 centímetros de largura, 50 centímetros de altura, 60 centímetros de comprimento. Para construir 8 bancos com essas características, podemos afirmar que o volume gasto em concreto foi, no mínimo, de 2,88 metros cúbicos, 3,65 metros cúbicos e por aí vai. Esse 3 aqui é um expoente, né? Porque na hora que a gente vai fazer essa conversão, ele sai daqui de cima, né? Mas, enfim. E aí, pessoal, o formato desse banco aí, ele é de um paralelepípedo, né? E aí eu já sei calcular o volume de um paralelepípedo, que é A, que multiplica B, que multiplica C, tá? Veja bem, a unidade embaixo, que está aqui nas alternativas, vai ser em metro cúbico. Então eu tenho como opção ou deixar para o final a transformação, ou transformar logo de centímetro para metro. Então observa comigo o seguinte, que 120 centímetros corresponde a 1,2 metro. Por quê? Porque eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros. 50 centímetros é a mesma coisa que 50 dividido por 100, ou seja, 0,5 metro, meio metro. E 60 centímetros é 0,6 metros. Então, eu tenho lá que o volume do meu paralelepípedo é 1,2, que multiplica 0,5, que multiplica 0,6. Tá? Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Professor, mas trabalhar com número decimal é ruim, que eu posso errar a vírgula. É verdade. Isso aqui, 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Transformar um número decimal em fração. É uma dica, tá? 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Por que, professor? Porque todos têm uma casa decimal, então divide por 10. Se tivesse 2, era por 100. Se tivesse 3, por 1000. E por aí continuaria. Então, isso aqui é a mesma coisa que 12 sobre 10 vezes 5 sobre 10 vezes 6 sobre 10. Multiplicando isso aqui, eu vou ter 12 vezes 5, vai dar 60. 60 vezes 6 vai dar 300 ou o contrário, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 12, 360. Dividido, 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 1000. 1 e 3 zeros. Não é isso? Então, corta um zero em cima com um zero embaixo. O volume é 36 dividido por 100, ou seja, 0,36 metros cúbicos. Isso é o volume de quem, pessoal? De um banco. Antes que deu desespero, você, meu Deus, não tem essa alternativa aqui, né? Por quê? Ele pede para a construção, olha aí, para construir 8 bancos. Então, o que é que eu vou ter que fazer, professor? Agora eu vou fazer 8, que multiplica 0,36. Então, vamos lá, fazer essa continha aqui, ó, para não perder o hábito. Como eu sempre digo, não use calculadora, faz a conta mesmo, para ganhar prática, né? 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 3, 24, 4, 28, sobe 2. 8 vezes 0, 0, desce o 2. Duas casas decimais, vem para cá. Ou seja, a alternativa correta aí vai ser o que aí? A alternativa correta será a letra A. Isso aqui é igual a 2,88 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, você poderia também, né, aí a opção de cada um, você poderia também ter multiplicado 120
por 50, por 60, ia dar lá uma quantidade de centímetros cúbicos e depois transformaria para metros cúbicos. Show de bola, do jeito que você quiser fazer, dá certo, beleza? Vamos lá, vamos compartilhar aqui mais uma questão com vocês, que diz o seguinte, ó, o aquário a seguir tem um formato de um paralelepípedo retângulo, tá? Com medidas de 30 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. Então, o volume desse aquário é D. Então, bem simples aí para a gente praticar, né? O volume é 30 que multiplica 10, que multiplica 20. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. E aqui tem 3 zeros, né? 2, 3. 6.000 centímetros cúbicos. Ah, professor, e agora? Que ele está em litros. Como é que eu vou fazer isso, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Lembram dessas transformações aqui? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá? Eu não coloquei aqui mais uma transformação que diz aqui, ó, que 1 litro é igual a 1.000 mililitros, tá, pessoal? Questãozinha ali boa, porque vai relembrando a gente algumas transformações necessárias. Deixa eu circular aqui, anota mais um aí, ó. 1 litro corresponde a 1.000 ml. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então vamos voltar para lá? Olha só, eu tenho aqui 6.000 centímetros cúbicos. Então 6.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 6.000 mililitros. Ora, mais 1 litro não é 1.000 ml? Então aqui, se eu tenho 6.000 ml, eu tenho 6 litros, é a alternativa correta, letra C. Tá? Voltar lá para você agora, olha só. Se 1 centímetro cúbico é 1 ml, então 6.000 centímetros cúbicos, lá tem 6.000 mililitros, tá certo? E 1 litro, pessoal, ele tem 1.000 ml. Então, se eu tenho 6.000 ml, eu vou ter 6 litros. Belezinha? Tranquilo? Essas transformações vocês precisam saber, tá? Vou dar aqui um tempinho aí, ó, faz um print da tela. Beleza? Fez o print, pegou. Quem não pegou, já tinha copiado, beleza. Mas isso aí você precisa saber dessas transformações de volumes, tá? Para problemas que envolvem volumes. Aparecem com frequência. Belezinha? Vamos lá, adiantar aqui. Vamos mais uma questão aí que diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar meu apontador aqui para contar com vocês. Isso. Os Aparai e os Wayana, ou Wayana, são povos indígenas de língua caribe que habitam a região de fronteira entre o Brasil, Suriname e Guiana Francesa. Em seu processo de cestaria, eles produzem recipientes como os da fotografia. Considerando que um desses cestos possa ser associado a um cilindro cujo raio da base mede 21 centímetros e cuja altura mede 45 centímetros, a medida do volume de um desses cestos aproximadamente é D. Então, beleza, pessoal. Aqui veja que ele já está me dando o raio em centímetro, ele está me dando a altura em centímetro e pede o volume e as alternativas elas estão em centímetro. Então, aparentemente aqui eu não vou ter dificuldade nenhuma de fazer isso aqui. Tá? Então, vou compartilhar a tela maior para vocês, para a gente fazer juntos. Tá? Então, vamos nós. O volume, para evitar esquecimento, você coloca sempre a formulazinha do volume, né? O volume de um cilindro, aqui, ó, de um cilindro é dado por π,
que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a altura. Beleza? Então, o volume é igual a π. Observa que aqui ele não manda. Olha só, deixa eu aparecer aqui para vocês aqui, ó. Observa que nesse problema ele não manda eu substituir π por valor nenhum. Porém, nas alternativas, ele me dá o valor sem o π. Então, possivelmente, ele substituiu, possivelmente não, ele tem que ter substituído π por algum valor. Aí, nesse caso, qual é o valor mais próximo para π? É o 3,14. E aí você vai tentar substituir π por 3,14 para ver se bate. Senão, você vai chegar próximo ali, tá certo? Veja que a própria questão, ela usa a palavrinha aproximadamente. Significa que você não vai encontrar um valor exato. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem comigo. Então, π, vou pegar minha canetinha, vamos lá. π, por enquanto vou deixar ele aí. O raio ao quadrado, que é 21, que multiplica a altura, que é 45. Então, volume é igual a π. 21 ao quadrado é a mesma coisa que 21, que multiplica 21. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 441. Que multiplica 45. Então, vamos multiplicar isso aqui ainda por 45. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 4, 20 mais 2, 22. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. 5, 4, 8, 7 com 2, 9 e 1. Então, o volume é igual a 19.845 π. Tá? Esse é o volume aproximado de cada cesto. Né? Que ele pede aqui, de cada um desses cestos. Então, como não tem essa alternativa aqui, eu vou substituir nesse caso específico aqui, que ele não me dá um valor para π e cobra isso nas alternativas, eu vou substituir π como sendo 3,14. E aí vou fazer essa multiplicação, tá? 19.845, que multiplica 3,14. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Sobe 1. 4 vezes 8, 32. Né? Com 33. Sobe 3. 4 vezes 9, 36. Com 3, 39. Sobe 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Pronto. Debaixo do 1 agora, 1 vezes qualquer número dá ele mesmo, então eu vou só repetir aqui, ó, esse número de cima, tá? 19.845. E agora debaixo do 3 vou multiplicar tudo aqui por 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Sobe 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29. Sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E vamos fazer essa conta aqui, ó. 0. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 3 mais 1, 4, com 4 dá 8. 8 com 5 dá 13 de novo, sobe 1. 10, 18, 21, sobe 2.
18 com 5, 23, sobe 2. 10, 12, sobe 1. E um 6 aqui, tá? E aí eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais, 1, 2. Então isso aqui, o volume, substituindo o π por 3,14, ele é aproximado de 62.313 centímetros, 313,30 centímetros, o quê? Cúbico. Tá? E observa que isso aqui a gente encontra, essa aproximação aqui, na letra A, né? A única que tem mais de 60 mil aí. Beleza? Então, pessoal, então é isso aí. Tranquilo? Vou voltar aqui a questão para vocês visualizarem aí, quem tiver tentando entender, tentando copiar. Beleza, pessoal? Então, assim, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Vamos aguardar para sábado a nossa aulazinha presencial, nós vamos fazer a entrega do simulado, tá? Mais uma vez. E discutir, lembra? Ficou aquelas questõezinhas lá, se eu não me engano, a 34 do simulado e outras finais, que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas, tá bom? No nosso último encontro aí, online, a gente trabalhou sobre a parte de estatística, né, a parte de média, aritmética simples, média ponderada e probabilidade, né, questões que são bem cobradas. Né. Quem ainda não assistiu a aula anterior, ela ficou gravada, assim como essa fica também, para vocês assistirem quando puder, mas assistam. Só aproveitem, estamos aí, como eu falei, há 17 dias da prova. Tá certo? Então, não é ficar perreado, mas não pode perder esses encontros, essas oportunidades, tá bom? Então, vocês vão ficar agora aí com a aula do professor Cláudio. Um grande abraço, pessoal, e até sábado, viu? Valeu, tchau.